Nossa história começa com nosso protagonista sendo demitido. Sr. Han, você não está mais apto para essa posição. Adeus, diz o chefe. Confuso, ele responde. Ok, enquanto sai da sala. O homem diz. Se encontrarmos um lugar para você, mandaremos uma mensagem. A mulher pergunta se ele quer que ela chame um táxi para ele, mas ele recusa. Nosso protagonista se levanta, sai e os vê conversando do lado de fora. O homem menciona ter ouvido que o protagonista estudou na mesma escola que o dono da empresa, mas enquanto o dono dirige a empresa, este fracasso está sendo demitido aqui. Além disso, ele foi traído pela namorada. Eu nem sei como o Sr. Du teve coragem de dar um emprego para esse cara, ele acrescenta. O protagonista abaixa a cabeça. Esta era sua última chance. Ajudar e cuidar dos outros só faz você parecer gentil, mas na realidade, seguindo isso, você se torna um fracassado. A cena corta para ele pegando um metrô. Esta é a rotina implacável de um cidadão comum. Acordar, pegar o metrô, ir ao trabalho, voltar exausto. Em pé no metrô, ele contempla que seria melhor se tudo terminasse logo. O trem está se aproximando e ele está pensando em acabar com tudo quando, de repente, suas pernas falham. Ele olha ao redor. Que blackout, ele pensa. Não exatamente. Ele percebe quando o sistema de queixas ativa o pacote iniciante. Use todos os seus pontos para realizar um desejo. Nosso protagonista é um entusiasta de mangá e está familiarizado com o sistema. Ele só quer saber se isso é real. Se for, a única coisa que deseja é voltar no tempo. Ele quer voltar ao início e se tornar alguém bem-sucedido em vez de apenas ser um cara legal. No entanto, quando ele abre os olhos, vê um trem, mas desta vez ele está dentro e mais jovem. Assustado, ele se pergunta: eu voltei no tempo? Ele olha ao lado dele e vê uma garota maravilhosa. Ele fica surpreso. É Yen. Ela olha para ele e pergunta: você está falando comigo? O que foi? Ele diz. Não, eu só queria perguntar onde estamos. Ele pensa: por que a deusa da minha escola está sentada na minha frente? Então ele se lembra. 30 de agosto de 2013 e como ele agiu naquele dia. Ele diz: ei, linda, você se lembra de mim? Ela responde: sim, fomos à mesma escola, certo? Ele pergunta se ela também está se registrando para a faculdade. Ela confirma. Nosso protagonista informa que ela está indo na direção errada. Ela pergunta: Hanley, mas esse trem não está indo para Jiangxing? Ele se senta, ajusta os óculos e diz: sim, este trem está indo para Jiangxing, mas o que quero dizer é que você entrou no meu coração. Ela fica sem palavras. Ele se aproxima, mostrando sinais de ser um assediador natural. Ela diz para ele não se aproximar. Ele responde: relaxa, este encontro é nosso destino. Nesse momento, ela grita: Shell Gang, tem um pervertido aqui comigo. O cara ao lado diz ao pervertido para cair fora. Tudo isso é uma memória da primeira vez que ele viveu esse dia. Ele pega macarrão instantâneo pensando: vou apenas comer para me acalmar. O cara com hiene o provoca, chamando-o de pobre por comer macarrão instantâneo. Nosso protagonista olha e pensa: esse cara é tão arrogante quanto sempre foi. Se fosse o velho eu discutiria, mas não vou fazer o mesmo de antes. Ele esquenta seus macarrões sem se importar. Nesse momento, o sistema de consumidor ativa. Ele vê sua janela de status com barras para conhecimento, aparência e outros atributos. O que é tudo isso? Eu não quero artefato, não para investir pontos, ele pensa. Ele vê as habilidades que tinha e percebe que era um lixo naquela época. O sistema sugere gastar dinheiro para melhorar suas habilidades. Nosso protagonista acha estranho que ele tenha a habilidade de manobrar 2 vezes, mas a segunda manobra é sobre se autossatisfazer. No entanto, ele não está interessado nisso agora. Ele só pensa que com este sistema, ele viverá a vida que sempre sonhou. Ele será um cara insano. O cara ao lado pergunta: mano, você esquentou seu macarrão? Ele pensa: gastar dinheiro não é o problema. O problema é ter dinheiro para gastar. Então primeiro ele precisa descobrir como vai ganhar dinheiro. Voltando ao seu assento, o cara está falando com Yen. Ei, gata, vou te levar a um lugar chique, ele diz. Ela prefere macarrão. Ele tenta espiar o telefone dela e ela lhe dá uma cotovelada dizendo: sai fora, cuida da sua própria vida, caramba. Nosso protagonista ri dele. O cara percebe isso e pergunta se ele está rindo dele. Nosso protagonista responde que não. O cara diz: eu sou o namorado dela. Não pode rir dos nossos assuntos. Ela olha para ele novamente e diz: só me deixa comer meu macarrão. Já chega. Nosso protagonista pensa: esse cara sempre foi e sempre será um idiota. Alguns minutos depois, eles terminam seus macarrões. Ele vai comprar um lanche e volta. E infelizmente já estava esgotado. Nosso protagonista tira algumas coxas de frango do bolso. Ela pergunta quanto custam e diz: eu pago por isso. Ele responde o preço original de R$ 22,50. Ela diz que não tem troco e diz para ele ficar com os 3. Ele diz que ela é gentil e lhe dá uma laranja como compensação pela diferença de 50 centavos. Ela diz que ele é muito educado e que já está apaixonada por ela. Seu sorriso é encantador até que o cinza aparece e diz: eu tenho dinheiro. Se você quisesse comer, poderia simplesmente me pedir para comprar em vez de aceitar laranjas de outros. Ela diz para ele não ser rude e pergunta por que ele está gritando, mas o cara não para e continua: eu disse que te levaria ao restaurante. Por que você comprou o lanche desse cara? Ela se levanta e pergunta: você realmente se importa comigo? Todos no trem começam a olhar e ela sai. O namorado pergunta para onde ela está indo e ela responde que está indo para o lixo e não quer mais falar com ele. O cara fica com raiva, olha
olha para o nosso protagonista e diz: Ei, levante-se! Agarrando sua gola e jogando-o no chão, gritando: Isso é tudo culpa sua, seu maldito nerd de 4 olhos! Ele quer chutar nosso garoto, que já está cuspindo sangue. Ele não esperava que seu corpo fosse tão fraco, mas não vai deixar isso passar. Ele se levanta pensando: Eu estava preocupado com de onde viria minha primeira renda. Você será meu primeiro benfeitor. A cena corta para algum tempo depois. Yenny está perguntando como ele está e o que aconteceu. O médico diz que o reflexo do garoto sumiu. Ele está em coma. Como você caiu em coma? Você é o rei da atuação? O médico continua: O cérebro dele foi severamente danificado. Ele precisa ser levado ao hospital agora. Nosso protagonista está pensando: O cara não se conteve e doeu muito. Ele me jogou no chão e disse: Se não fosse por você, eu não teria sido envergonhado na frente dela. Nosso protagonista diz que esse cara só sabia resolver tudo com violência. O Sims diz: O que você disse? Repita isso. Nosso protagonista olha para ele, chamando-o de inútil, e até agradece pela conversa que teve com sua namorada. Com isso, ele leva outro soco, e naquele momento, todos no trem tentam segurar o S, dizendo para ele parar, mas o cara não para de socar nosso garoto. Justo então, a Wu aparece e pergunta o que ele está fazendo desesperadamente. Ele diz: Desculpe, quando olha para nosso protagonista, que está sorrindo, chamando-o de lixo. Ela empurra o idiota para o lado e pergunta ao nosso garoto se ele está bem, que diz que está se sentindo muito mal e desmaia. Ela grita por médicos. O Sims tenta explicar a história ao policial, dizendo que nosso protagonista estava fingindo, mas todos no trem disseram que era mentira, só porque esse cara estava falando com sua namorada. Ele não gostou e espancou o garoto. Todos estão do lado do nosso garoto, mas o Ayu está ainda mais triste e pensa: É minha culpa ele ter se envolvido nisso. Ela está triste por ter envolvido nosso protagonista. O Sim está lá se explicando: Não me prendam, ele me provocou. O guarda diz: Chega, todos aqui deram depoimento, os fatos não serão negados. Por que você não pensou direito antes de bater nele, hein? Você acha que tem muito dinheiro? Isso é toda a sua responsabilidade. Ele corre até Yenny e diz: Yenny, por favor, diga algo. Você sabe que eu não sou assim. Mas ela empurra sua mão para longe. Ele então diz que vai ligar para seu pai. Seu pai atende e pergunta onde ele está e o que aconteceu. Ele conta toda a história chorando. De volta ao momento em que o protagonista estava acordando e disse: Minha boca dói muito. A Yenny está em cima dele perguntando como ele se sente e onde dói. O nariz do protagonista já está sangrando, obviamente. Ela pergunta por que está sangrando, se doeu tanto assim. Ele diz que está bem, só que ela é muito quente. Não, ele não disse isso. Nosso protagonista dá uma leve olhada para ela e pensa: Ela realmente é uma deusa. Só olha para o rosto dela. Ela diz: Estamos quase na estação. Eu vou te levar ao hospital. Nosso garoto diz que está bem, mas ela informa que ele perdeu um dente. Ele coloca a mão no rosto e pensa: Estou feliz por ter perdido aquele dente. Estava com medo de serem só arranhões. Ele então diz em voz alta: Vou ter que fazer alguns exames. Está claro que ele está planejando extorquir o otário, mas Wu está de pé pensando: Ele é realmente um lunático. Como pode bater em alguém assim do nada? E se algo ruim acontecesse com ele? Ao sair do hospital, ele a abraça e diz: Obrigado, você realmente é a deusa da escola. Tão bonita e tão gentil. Ela até diz: Eu nem sabia que você era da minha escola. Agora entendo porque você parece tão familiar. O protagonista cai e diz à deusa que me lembro que sou honrado. Ela diz desajeitadamente: Uau, mesmo nesse estado você me elogia. Ele diz: Senhor, isso me faz pensar que preciso malhar. Mas ser sozinho não é problema. Mas e se essa situação fosse para proteger alguém e eu não pudesse, eu tenho que ser forte. Ela concorda que é bom ele pensar assim, mas diz que ele precisa, pelo menos, saber se defender nosso garoto. Diz que o cara teve o que merecia. Agora ele será detido por um dia ou dois, já que seu dente caiu. Isso elevou o caso a algo criminoso. É a vida quem anda à beira do rio, molha os pés. A vida do nosso protagonista é bem boa no hospital. A enfermeira informa que este é um quarto particular. Só para você, os melhores remédios e tratamentos serão fornecidos. Você pode ficar tranquilo. Ele agradece, mas se pergunta quem poderia estar gastando tanto dinheiro. Provavelmente a família Sims, nosso protagonista, verifica o sistema e vê que já ganhou alguns pontos, 20 mil ativos atuais. Ele entende que mesmo que não tenha pago pelo transporte ou pelo hospital, ainda conta como suas despesas, essa é a boa vida. Então alguém entra e Yenny novamente ela não dá ao garoto um segundo para se recuperar. Ela vem toda fofa e devolve seus óculos. Com apenas isso, nosso protagonista já está imaginando o casamento. Ele coloca os óculos para olhar para ela. Ele acha que ela é tão atraente, com uma boa personalidade para combinar. Ela sabe o que é importante, ele estava pensando, que até tem que agradecer a OS Sims. Por esta oportunidade, ela diz ao nosso protagonista que seu pai chegará em breve e pergunta por que você não me dá seu número para que possamos nos manter em contato. Nosso garoto, obviamente, dá imediatamente. Sua família entra e ela abraça seu pai, todos felizes. Então outro cara que surge imediatamente diz: Desculpe, sou o pai do Shagang. Posso criar meu filho corretamente, minha esposa. E eu viemos pedir desculpas. Nosso protagonista se sente constrangido e diz que está tudo bem, ele não precisa de nada. Mas o homem vem correndo e diz para ele não se mexer. Moleque, fique parado, você precisa se recuperar. A mãe está envergonhada. Eu o estraguei demais, sorte sua que você não se rebaixou ao nível dele.
ele. Mas nós vamos compensar você, nosso protagonista. Diz que é em parte culpa minha. Também eu sei se ele me chutou, me bateu, quebrou meu dente, fez meu nariz sangrar, pisou em mim, mas eu o amaldiçoei, certo? O pai recomenda que ele aceite a oferta, é uma quantia muito alta, e eles podem esquecer tudo isso. Nosso protagonista dá uma olhada e pergunta: quanto o pai diz? 800.000 yuan. É isso aceitável? Nosso protagonista está pensando quantos pontos de atributo posso comprar no sistema. De tudo isso, o velho está confuso, perguntando por que ele não reagiu mais. Ele quer mais nosso protagonista. Sabe que a situação em que está é boa, o velho tem medo de que ele denuncie seu filho e arruine a carreira do cara. É por isso que ele está fazendo de tudo para ficar calado. Mas ele aceita dizendo que é uma ótima quantia. Agora, eu entendo por que Yan sempre disse que tinha um tio muito legal. Mas o cara nervoso pergunta: mas, e se você resolver isso apenas com dinheiro, você vai provar que é um pai não tão preocupado com a educação do seu filho. Eu acho importante que seu filho entenda que esse comportamento não estava correto, ou ele vai arruinar a própria vida. O cara ainda está recebendo dinheiro querendo pregar moral. O pai relutante diz: tudo bem, moleque, eu vou educá-lo melhor. Nosso protagonista está jogando os 5 e continua ameaçando que não quer o dinheiro, dizendo: eu realmente não preciso, eu só quero que ele entenda que esse comportamento o prejudicará, e a sua família. O cara começa a chorar, dizendo que entendo quando ele for libertado, eu o trarei aqui para se desculpar. Mas a esposa diz que está tudo bem, e eles dois saem, todo mundo já está no corredor. Deixando um pai de Sims, cumprimenta o pai da loira, pedindo desculpas pelo problema que seu filho causou. O cara diz: relaxe, pelo menos você pode rapidamente e conversar com o garoto. Todo mundo sai neste momento. O pai vê que sua filha não está muito feliz e pergunta o que há. Ela diz que G foi um completo idiota ao fazer isso lá fora. O pai diz: pelo menos ela está bem, e esse cara agora vai desaparecer da vida dela. Ela diz graças a Deus e diz: se aquele cara tivesse a maturidade do garoto que ele bateu, as coisas não seriam assim. O pai diz: você parece ter uma boa opinião do garoto. Você o conheceu ontem, certo? Ela cora e diz: não, ele é da mesma escola que eu só me senti envergonhada, porque ele foi espancado por minha causa, e ele parecia um cara tranquilo. O que você acha dele, pai? O pai está pensando: ele parece um garoto maduro e responsável. E aqui vem o pai com o discurso: minha filha, na sua idade, garotos que são maduros assim passaram por muitas coisas. Alguém como ele prefere o sucesso aos sentimentos. Tenho certeza de que ele tem um futuro brilhante, mas não sei se está pronto para relacionamentos. A filha diz: tudo bem, mas ele acrescenta: bem, só quero te lembrar que relacionamentos são exaustivos. Tenha cuidado. Ela gentilmente diz a ele para não se preocupar porque não está interessada em namorar. Enquanto isso, nosso protagonista está todo feliz olhando para o sistema. 387.000 pontos na conta bancária. O melhor de tudo é que o GU gasto nele e agora ele tem dinheiro para gastar novamente. É uma vitória dupla. Ele cai na cama e pensa: o que faço agora? Então ele toca seus óculos e diz: certo, sou míope e estou sem dentes. Isso pode ser resolvido aqui? Vendo os leilões no sistema, ele lembra de ter sido zoado por isso em sua vida passada. Então ele se pergunta: sistema, você pode ajudar com isso? Eles parecem como em Matrix. Quando ele abre os olhos, seus olhos são restaurados para um estado saudável. Ele sai da cama, vai até o espelho e tira os óculos. Tada? Então é assim que eu sou agora? O garoto se sente imparável. Os olhos são chamados de espelhos da alma, como diz um grande sábio mestre. Olhos atraentes têm uma estrutura limpa e bonita, com uma coloração adorável. Apenas com essa mudança, minha atratividade aumentou em 3 pontos. Isso mostra que uma função pode influenciar as outras. Ele recebe uma mensagem de seu amigo dizendo: realmente aprecio sua ajuda. Estou no templo de Confúcio, que tal comermos algo? Ele diz a ela: ainda estou sem dentes, traga-me um livro para ler. Ela se desculpa por esquecer que ele está sem dentes e diz que trará um livro mais tarde. Os dois estavam muito felizes. O protagonista faz outro flerte, dizendo que se ele estivesse lá, ela nem teria tempo para comer tudo. Este protagonista é imparável. Até mesmo o pai dela está lá se perguntando por que essa garota está toda sorridente. No dia seguinte, ela realmente traz um livro para ele, mas é um livro muito difícil e chato. E ela pergunta se ele não gostou. Ele diz que não é que ele não tenha gostado, mas por que ela trouxe um livro desses? Ela diz que está brincando e entrega a ele uma cópia de Solo Leveling. Ele olha e diz: sabia que você me entenderia. Ela diz para ele melhorar logo e pisca, mas de repente, ela se aproxima e nosso garoto recua. Ela diz que ele tirar os óculos realmente melhorou muito sua aparência. O cara já estava um pouco convencido e agora será ainda mais. Ele diz: você acha que é só isso? Ainda vou melhorar muito e ficar ainda mais bonito. Ela diz para ele se acalmar, pensando que os óculos selaram sua beleza. Ele diz: exatamente, uma sacana. Ela diz que se for o caso, ele nunca deve colocar o selo de novo e diz para ele se preparar porque amanhã ela vai trazer o pai. Nosso protagonista pensa: por que ela está falando sobre o pai? No dia seguinte, o Sims aparece lá dizendo: desculpe, cara, não devia ter te batido, não consegui controlar minhas emoções, mas é do fundo do meu coração. Por favor, me perdoe. Até o pai e a mãe estão emocionados. Henley diz: aceito, seus pais realmente te amam, então não se preocupe com eles novamente. O cara
está pensando droga, ele realmente quer me pregar moral. Um tempo depois, um advogado chega para ele assinar os papéis e receber os 800 mil. Olha que cheque bonito. Pegue, garoto. Espero que isso nunca mais aconteça. Nosso protagonista responde: você é muito gentil. O cara não só pagou pela viagem, o quarto, deu compensação e tudo mais. Um total de 1,15 centavos milhão foi gasto. Agora que ele tem os pontos, a prioridade é aumentar seus atributos, mas ele pensa que não pode simplesmente gastar tudo nos atributos, ainda precisa ter dinheiro para comer e viver. Ele cai na cama e pensa: e se eu não gastar nada? Só comprar uma casinha confortável e viver confortavelmente pelo resto da vida comendo miojo. É quando o grande amigo volta, dizendo que estão aqui para ver como você está. Essa garota está cada vez mais inflada toda vez que o pai vem e diz para ele descansar e diz que ela e eu vamos viajar em breve. Então trouxe um pequeno presente, aceite. Aqui, dando a ele um maço de dinheiro. O pai diz que foi um problema que envolveu a filha dele também. Então ele quis compensar de alguma forma. Desta vez, nosso protagonista não quer o dinheiro e diz: não quero esse dinheiro. Ela é uma vítima assim como eu, de quem quer que seja. Não aceito esse dinheiro. O cara já está agarrando seu ombro. Você realmente é um prodígio entre os jovens. Quando voltar para casa, venha nos visitar como um hóspede. Suas notas devem ser incríveis. Sua faculdade é perto da dela, então peço que cuide dela. Ela pediu ao pai para não dizer essas coisas. Nosso protagonista está confuso, mas diz que está realmente na universidade dela. Ela fica toda animada, mas ele explica que está na área de humanidades, que geralmente não recebe muito reconhecimento. Todos ficam constrangidos. Nosso rapaz conta uma história triste. Quando era jovem, achava que as notas não importavam. Seguiu um caminho um pouco errado e acabou nessa situação. O pai e a filha apenas observam. E nosso protagonista diz que pelo menos aprendeu com seus erros e agora a única coisa que pode fazer é ser melhor na faculdade. O pai diz: você está certo, rapaz. Você não pode ficar preso no passado. O importante é a direção que você está seguindo. E sobre o dinheiro que ele recebeu. O que você vai fazer com isso? Começar o seu negócio? Nosso rapaz responde que não agora, mas em breve se tornará um empreendedor e venderá cursos sobre como ganhar 800 mil. O pai o parabeniza e sai, mas antes de ir, o rapaz diz a ele: você é um pai incrível. Pode ter sido 20 anos, mas vou me lembrar de você. Quero ser alguém como você. O pai agradece e se despede, dizendo que também se lembrará. E o amigo também sai feliz. Agora ele está focado. Ele liga para a enfermeira e diz que quer ser liberado. É hora de começar a se desenvolver rapidamente. Ele sabe que em 2 anos os preços dos imóveis vão subir muito e quem aproveitar a oportunidade serão os próximos bilionários. Já no ônibus a caminho da cidade dos sonhos, ele chega na imobiliária, tira o cartão preto e pergunta sobre casas de 40 a 60 metros quadrados perto de uma área escolar que foram construídas nos últimos 2 anos. O consultor diz que tem uma que está com um ótimo preço. Ele diz: é essa. Seus pais sonhavam que ele comprasse uma casa e olhe para ele agora, com 20 anos, já comprando uma casa. Parece que ele vai comprar 2 casas, mas vai alugá-las para cobrir seus gastos mensais. Este é o capitalista mais fraco. Ele já alugou uma suíte presidencial de luxo assim que recebeu 100 mil. Ele está todo feliz pensando que finalmente o seu novo começo começou. Nesse momento, ele percebe que ainda está sem dentes. Ele abre o sistema e diz para restaurar seu dente. No entanto, o sistema mostra que o custo do dente excede a quantidade atual e seu comando não pode ser executado. Ele precisa evoluir o sistema. Algumas habilidades são necessárias para ativar esses efeitos. O usuário precisa possuir pelo menos 3 habilidades de nível 3. Primeiro, ele precisa alcançar o nível 2. Como ele acabou de gastar muito dinheiro e está cheio de pontos, ele avança para o nível 2 e começa a brilhar. Ele diz que é como se seus pensamentos tivessem ficado mais claros e rápidos. Sua mente está transbordando de ideias. Havia tanta coisa que ele até caiu no chão. Ele se levanta depois de um tempo com dor de cabeça porque absorveu muita informação. Algumas habilidades, como contabilidade, finanças e marketing, mostram que o conhecimento não é apenas sobre como você pensa, mas também sobre a acumulação de informações que você possui. Um influencia o outro e agora, ao evoluir ambos, ele fará parte da elite. Quando o telefone toca, alguém pergunta se ele é o estudante Han. Ele tirou uma folga de 15 dias e hoje é o último dia. Se ele não voltar, repetirá o ano. Ele tenta estender sua folga dizendo que ainda não está bem e que voltará em breve. Então ele dá outra olhada no sistema e descobre que para aumentar um atributo de 70 para 70 custa 200 mil pontos por nível. E pior, para maximizá-lo até o nível 5 custa 10 milhões. Por enquanto, esqueça. Ele não tem chance de maximizar nada. Ele então vê que uma nova função foi desbloqueada ao subir de nível. Toda vez que ele gasta dinheiro, há uma pequena chance de receber presentes relacionados ao seu consumo. Os itens serão enviados diretamente para sua barra de itens. Algum tempo depois, nosso protagonista voltou para Mantinach, a Miss, a faculdade. As meninas estão todas olhando para ele, dizendo: uau, ele é alto, ele é um novo aluno. Nosso herói agora está se sentindo bem. Ele aproveitou o sistema, melhorou o nariz, reduziu algo aqui, improvisou algo ali e fez muitos ajustes faciais. As garotas estão todas loucas por ele agora. Ele vai até o escritório do diretor para explicar tudo o que aconteceu. Ele explica que esteve no hospital
hospital por alguns dias, mas agora está bem. Então ele entrega o atestado hospitalar. O diretor pergunta se ele realmente esteve no hospital e se trouxe os documentos e o dinheiro para pagar tudo. Nosso herói diz que trouxe tudo, enquanto lembra que este cara não é uma boa pessoa, pelo menos é meio burro, então lidar com ele é simples. Ele agradece ao professor por seu trabalho árduo e pergunta se ele tem alguma ideia de como é o dormitório em que ele ficará. O professor diz que é um lugar muito animado. Nosso protagonista entrega um pedido médico e diz que o médico pediu para ele descansar em um lugar tranquilo, então ele não pode ficar em um lugar com muita agitação. O professor pega o papel dele, olha para ele e diz: tudo bem, vou ver se consigo uma sala para um máximo de 4 pessoas para você, mas o custo será mais alto, garoto. Nosso protagonista lembra que em sua vida passada ficou no dormitório maluco 5, cheio de maníacos, e ele não quer passar por isso novamente, especialmente agora que ele tem o cartão preto, que facilita a vida. A cena muda para nossa querida loira, recebendo mensagens do nosso protagonista informando que ele chegou à faculdade. Eles conversam um pouco, mas nada sério. Ele apenas olha para o sistema pensando que sua mãe ficará chocada com o quanto ele mudou. O único problema é que ele só tem 40 mil sobrando. É hora de pelo menos comprar algo para comer. Enquanto compra algo para comer na loja e sai, ele vê um cara vendendo algo no chão, então ele pergunta quanto custa isso. O cara diz que é o manual da vida, 66 maneiras de se transformar, e custa apenas 168 ion. Nosso protagonista não acha que vale tanto e pede para ele baixar o preço. O cara diz que fará por 100. Vamos dizer que o que ele realmente está vendendo é o que apenas as meninas únicas vendem por 9, mas em forma impressa. Nesse momento, o sistema é ativado. Você comprou um conjunto de manuais de vida, ativando o sistema de presentes. Um livro aparece de repente na frente dele. Uma escritura comum. Leia sinceramente e você aumentará um pouco sua inteligência. Nosso garoto fica feliz porque é caro atualizar os atributos. Então qualquer coisa grátis é perfeito. O cara gordinho pergunta se ele está bem, mas a cena muda para um pouco mais tarde e ele está entrando em uma sala de aula. Algumas garotas já estão olhando para ele de lado. O professor na frente diz que o último aluno chegou. Vá em frente e se apresente. Nosso protagonista lembra que em sua vida passada ele tinha falta de confiança, então se sente envergonhado e todos riem dele. No entanto, agora, com toda essa transformação, ele chega dizendo: meu nome é Hanley Lee e sou da cidade de intensidade e fervor. Minha cidade natal é a cidade dos sonhos. Devido a uma hospitalização, eu fui atrasado, mas estou aqui. As garotas estão todas impressionadas e os caras estão irritados, dizendo que ele é cheio de si, mas o professor aplaude e o parabeniza. As garotas perguntam a Ting Ting o que ela acha desse cara, mas nosso protagonista de repente diz: se houver alguma garota solteira nesta sala, me adicione AOS seus contatos, porque sou fácil de agradar e fácil de brincar. Se estiver interessada, venha falar comigo. Esse cara é um perigo social, alguém o pare. Os outros caras na sala dizem que ele é um idiota que tem confiança apenas porque é bonito. O protagonista olha pra eles e pensa: olhem pra aqueles perdedores todos loucos, mas meu alvo são vocês. Ele se senta e um segundo depois, as garotas paqueradoras já estão ao redor dele. Todo mundo quer fazer parte do grupo dele. Eles estão todos lutando até que uma se destaca e bate na mesa dizendo: eu sou a monitora da turma, Shilu Ting. Primeiro, preciso coletar as taxas da turma de você e em seguida vou adicioná-lo ao grupo. Parece que o plano do nosso protagonista era apenas fazer essa garota falar com ele. Ela foi considerada a deusa deste lugar por 3 anos seguidos, mas por maravilhosa que seja, ele foi enganado ao ponto de quase desistir da faculdade. Mas desta vez ele será um grande amigo. Olhe para o rosto travesso dele, ele está tramando algo. Ele a provoca dizendo: você quer que eu me junte ao grupo da classe ou quer meu número porque está interessada na oferta? Ela lhe dá um olhar irritado, dizendo que é apenas para ele se juntar ao grupo da classe, porque ela não se importa com a outra opção. Ele responde: mentira, tudo bem então, e pergunta quanto custa para se juntar ao grupo. Ela percebe que ele está apenas provocando ela e se pergunta se ele é como ela. Como você pode ver, este será um relacionamento muito saudável. Ela então diz que custa 200 e ele paga imediatamente, perguntando: aliás, neste grupo você nos avisará das atividades? Ela responde: claro, com 3 dias de antecedência. De repente, há uma mão vindo que eu pensei que ia bater nas garotas, mas é apenas um abraço. Ela é Ring, sua amiga, e pergunta ao nosso protagonista se ele quer que ela o adicione ao grupo da classe. Ele aceita a oferta e ela diz: meu nome é Yuan, da cidade de Jamon. Nosso protagonista diz que ela é muito encantadora e tem um nome bonito, então ele olha para o telefone e a ignora. Ela se pergunta se fez algo errado e tenta iniciar uma conversa perguntando sobre a marca de seu telefone. Ela nunca viu um igual antes. Ele diz que é um telefone barato e ruim e pergunta por que ela quer saber. A pobre garota confusa pensa que ele parece tão rico com essa atitude e pergunta por que ele USA aquele telefone. É sentimental? Ele diz que USA porque é pobre. Ela faz uma careta e deixa o que uma garota materialista fraca, mas nossa protagonista lembra que em sua vida passada ela costumava manipulá-lo, fingia gostar dele apenas para continuar recebendo presentes, mas na verdade não queria nada. Nosso protagonista
protagonista se levanta cansado de tudo e as garotas perguntam o que ele pensa da líder de classe, se ela é bonita. Ele diz que não se importa com a beleza exterior, ele quer saber sobre a beleza interior dela. Ela está apenas ouvindo de lado. À noite, todo mundo vai embora para subir para os dormitórios. As pessoas perguntam se ele não vai com eles, mas ele diz que não porque seu dormitório fica lá embaixo e será mais rápido descer. Então vemos seus colegas de quarto. Um deles olha e percebe que nosso protagonista chegou. Ele chuta o protagonista e diz para sair daqui, perdedor. Por que você está apenas parado aí? Mas nosso protagonista está focado agora também. Apenas encara o cara e diz para sair da minha cama e mover essa cadeira. Mas o cara pergunta o que acontecerá se ele não fizer isso. Nosso protagonista simplesmente o ignora e sobe mesmo assim. Ele chega lá em cima, abre sua mochila e tira um martelo. O cara loiro ia dizer algo, mas seu amigo o impede, dizendo de onde o cara tirou um martelo lá em cima. Que tipo de pessoa normal carrega um martelo? É melhor não mexer com esse cara louco. O cara dormindo na frente dele tem medo de levar uma martelada no meio da noite. Os três já estão saindo do dormitório com medo de terem suas cabeças esmagadas. Nosso protagonista pergunta para onde eles estão indo enquanto saem do quarto. Eles dizem que vão ver suas namoradas. O protagonista sorri como um psicopata e pergunta se eles realmente têm namoradas, mas que ele vai embora, e nosso cara pensa que os assustou demais encarando o sistema, imaginando se suas decisões estão sendo influenciadas por seus atributos. Se for o caso, ele terá que trabalhar ainda mais para aproveitar isso. No dia seguinte, há uma garota de cabelos verdes falando sobre nosso protagonista, dizendo que ouviu falar desse novo cara. Parece que ele é de uma família bilionária. O cara loiro o reconhece como o cara que está dormindo tranquilamente nos dormitórios enquanto todo mundo está sofrendo. Então vemos a psicopata bebendo seu suco e, quando olha, vê nosso protagonista com seu corpo atlético. Ele estava passando quando as garotas o cumprimentaram de longe. Uma delas se aproximou e perguntou se ouviu dizer que ele estava morando no último andar, como ele conseguiu um lugar lá. Nosso protagonista aparentemente não quer falar muito com ela e diz que foi sorte. O cara loiro está andando por aí com alguns outros caras falando mal dele, dizendo que idiota, como ele entra na sala causando um tumulto. Um cara os vê e avisa nosso cara que é melhor não mexer com esses caras. Mas quando o cara loiro vê nosso protagonista, ela fica assustada e deixa cair o cigarro. Agora é nosso protagonista e as leiteiras contra o grupo de caras. Todos estão curiosos sobre por que eles estão se encarando, mas nosso protagonista está calmo enquanto o pobre cara está tremendo. O cara com óculos o cumprimenta, enquanto a garota loira já está indo embora. Mas nosso herói pergunta se eles vão voltar hoje à noite. A loira responde que infelizmente ele tem que estar com a namorada novamente. As meninas estão confusas porque se conhecem, mas a garota louca percebe que nosso protagonista está tratando os caras como cachorros. Ele entra no elevador e pergunta se eles não vão entrar enquanto olha cerca de 10 garotas que chegaram e obviamente a mais sapeca está na frente dele. Ela quer jogar o jogo dele, o encanta e funciona até mesmo no tolo reencarnado. Ao saírem do elevador, o cara assustado se aproxima agindo como um colega, colocando a mão no ombro do protagonista e dizendo a ele que está com medo de si mesmo. Nosso protagonista remove a mão dele e diz que não o conhece, então não o toque. O cara fica surpreso com essa reação, pede desculpas e foge. Você não disse que queria ser amigo de todo mundo em seu discurso, mas ele entra na sala dizendo que não se lembra de ter dito isso. Ao entrar, a leiteira os convida para sentar juntos. A manipuladora se senta também e, quando nosso protagonista passa por ela, ela o encara e diz que ele está certo. A qualidade é melhor que a quantidade quando se trata de amigos. Ela pergunta se ele quer fazer amigos, mas ele responde bruscamente que os amigos não fazem diferença. A amiga dela ri na cara dela, mas, depois de rir, ela se levanta e pede o número de telefone dele. Nosso cara diz que vai dar a ela, mas não responde muito. A psicopata pergunta se é por isso que ele não respondeu às minhas mensagens. Você nem presta atenção na representante de classe. Nosso protagonista inventa uma desculpa dizendo que estava ocupado demais e responderá mais tarde. Ela está um pouco brava, pensando o que há de tão especial nele. Ele é sem vergonha, talvez seja bonito, mas ele é tão arrogante, melhor manter minha distância dele. Quando ela se distrai, ele está lá, focado, fazendo anotações. Nossa protagonista percebe que ele tem um problema, mesmo tendo muito conhecimento agora e sendo difícil lembrar de usar tudo isso. Então, sua ideia era fazer essas anotações como uma pessoa desesperada para organizar seus pensamentos. As meninas olham para ele pensando que ele está louco e então perguntam por que ele está estudando tanto quando nem chegaram nessa parte ainda. Nosso herói pergunta se ele não pode estudar sozinho por acaso. Ela diz que pode, mas se pergunta se ele fosse tão inteligente, não estaria em uma aula de humanidades. O protagonista diz que era apenas motivado antes, mas agora está pronto para revolucionar sua vida. As duas Brus estão impressionadas e sua amiga aponta, dizendo que sabia que ele era algum tipo de gênio realmente diferente dos outros caras. Mas nosso cara olha desconfiado para ela porque a conhece muito bem. Em vidas passadas, ela costumava brincar com vários caras também, só procurando por um rico, e assim que encontrou um, se casou. Então ele sabe por que ela está fazendo isso. Então ele pergunta à presidente se ela acha que ele está estudando tão avidamente. Ela tenta adivinhar sua história, dizendo que
ele era um encrenqueiro, mas então no último ano perdeu a namorada para um cara rico e levou uma surra. E então decidiu estudar para que isso não acontecesse de novo. E é por isso que ele evita todas as garotas. Acertei? Ela pergunta. Nosso protagonista ri. Você está louca ou gosta de escrever fanfic? Ela fica um pouco envergonhada, mas não responde. Nosso herói acha estranho que ela tenha ficado tão tímida. Um pouco mais tarde, ainda tímida, ela se despede, dizendo que tem algumas coisas para fazer. Nosso cara começa a pensar que talvez ela realmente escreva fanfic, e agora está curioso porque ele não se lembra disso de sua vida passada, mas ele pensa que mesmo que ela o tenha enganado miseravelmente, ela era legal. Além disso, ela era uma garota trabalhadora e disciplinada em suas próprias coisas. Ele pensou que ela se sairia bem após a formatura, mas aparentemente ela teve um casamento ruim. Ainda pensando nela sendo uma escritora, ele lembra de algo. Uma vez, quando estava na sala de informática, viu ela recebendo uma mensagem no PC, alguém pedindo uma atualização de um romance. E ele começa a se perguntar se ela tem duas personalidades separadas, uma para escrever romances e outra aqui na universidade. O Patife diz que agora quer revelar o que ela tem sob o disfarce. Na próxima cena, a vemos querendo estudar, mas está apenas mordendo a caneta, pensando, meu Deus, por que não consigo esquecê-lo? Olhe como ela olha para nosso protagonista. Ela está apenas preocupada que ele possa ter notado algo quando hesitou em responder. Algum tempo depois, a leiteira pede para ele esperar por elas, para irem juntos à cafeteria. Mas ele responde que tem outras coisas para fazer e ela sai chorando para a amiga. À noite, nosso rapaz não terá aula amanhã, que ele quer comprar um novo computador e um novo celular. O único problema é que agora ele realmente precisa de dinheiro. Quando ele entra na sala, o cara loiro o encara e fica assustado. Nosso cara joga a mochila na cama e todos pensam que ele vai pegar o martelo, mas vamos adiantar para o dia seguinte. Ele compra um iPhone, passa seu carro para comprar um laptop e depois vai e compra um cartão Saman. A compra do cartão Saam ativou o efeito de receber um presente. O que ele recebeu foi um super cartão de registro automático e instantâneo que não pode ser monitorado e não pode ser interceptado. Apenas colocando as informações de alguém, você já recebe o número deles. Não pode ser interceptado e você pode ligar para qualquer número sem precisar de crédito. Nosso rapaz já sabe que se usar isso da maneira certa, ajudará muito em seus planos. Na sala das garotas do grupo do Round, a leiteira pergunta à presidente o que ela pensa do protagonista. Já na faculdade, há vários caras ricos, mas sua personalidade é bastante única. A presidente disse que não se importa com ele, já que ele não é nada especial. Naquele momento, uma mensagem chega. É do nosso protagonista, que já usou o cartão da NASA para obter o número dela e enviou a mensagem. Olá, monitora, é Hanley, mas não dê meu número para ninguém. Mas então sua amiga diz, você adicionou Hanley ao grupo da faculdade? Ela se sente um pouco triste, pensando que hoje ele disse para não dar para ninguém, mas ele entrou no grupo de mensagens mudando de opinião. Nosso protagonista quer encontrar aquele fórum onde ela posta seus romances, mas mesmo depois de procurar por um tempo, ele não encontra nada. Talvez isso signifique que ela ainda não o criou. Até que, depois de pesquisar muito, ele encontra seu nome de usuário lá, mas quando ele tenta ser amigo, ela tem um questionário antes de aceitar a amizade. Quem sou eu? Quem é você? E por que você quer me adicionar? Nosso garoto escreve o que ele pensa que vai convencê-la e volta para o quarto novamente. A garota de cabelo espesso o chama para sentar perto. Todas as outras garotas na sala comentam que ela não para de flertar. Até mesmo nosso protagonista acha estranho porque, por mais amigável que ela fosse, ela não era tão... Olhando para o presidente, ele pensa que a isca foi lançada. Agora é apenas uma questão de esperar ela pegar. Enquanto isso, o cara de cabelo grande na sala de aula está se vangloriando de que sua família possui 4 prédios no valor de milhões. Mas nosso protagonista sabe muito bem que ele não é tão rico assim e que, na realidade, sua família possui 5 ou 6 casas em meio a esses prédios. E os prédios pertencem à família inteira, mas com tantas pessoas envolvidas, o lucro não é tão grande. Você não pode dizer que o cara é pobre, mas ele não tem tanto quanto pensa. Aos olhos do presidente, aquele cara ali é rico, mas ele é realmente burro, não muito bonito e não tem personalidade alguma. Enquanto aquele que mais chama sua atenção, ela olha para o protagonista e o vê como completo em todos os aspectos. O cara de cabelo grande percebe que o protagonista está estudando muito e pergunta se ele planeja passar no exame e por que está estudando tanto. Nosso cara diz que ainda não decidiu, mas aprecia a preocupação. Um cara aponta para o próprio rosto, dizendo que vai comer meia grama de porcaria da garota do leite se nosso protagonista passar. O cara está aproveitando a situação para revelar sua preferência. Hanley aproveita a situação e diz que você diz isso como se tivesse certeza de que ela vai te alimentar com leite. O cara se sente constrangido, batendo em seu ombro, mas ele diz que estava apenas brincando. Ela pede para ele parar de imitar o comportamento nojento daqueles caras. A garota de cabelo rosa diz que achou engraçado. O cara de cabelo grande fica bravo pensando que quando ele diz é nojento, mas quando ele diz é engraçado, então ele diz para nosso protagonista que se ele passar no exame, deixará ele viver de aluguel em sua casa por 3 anos. Nosso protagonista simplesmente ignora, pensando que ele está apenas buscando atenção. Então ele responde, obrigado pela oferta, eu vou pensar sobre isso. Há uma tensão na sala, e todos pensam que nosso herói não percebeu que estava sendo humilhado
pilhado, mas na realidade ele não se importa. A presidente o elogia, dizendo que ele é muito calmo e tem boa aptidão para aprender. E vendo ele resolver todos aqueles problemas de matemática, ela acredita que ele passará. Nosso protagonista está confuso, pensando: essa presidente louca está me elogiando, aconteceu alguma coisa? O cara de cabelo grande está meio cético de que nosso cara seja realmente inteligente, então ele diz: duvido que ele esteja resolvendo problemas difíceis, e pega o caderno dele para ver o que ele está escrevendo, sem entender nada. Ele diz que escreveu coisas aparentemente, mas então uma garota inteligente vem e pega o caderno, olha para ele e diz que as respostas estão corretas. Mas por que não há nada escrito aqui? Nenhuma conta. Onde está seu processo? O protagonista pega o caderno de volta, dizendo que esses cálculos são muito fáceis. Então, ele os resolveu mentalmente. Agora ele acertou na mosca, e todos vêm felizes perguntando se ele poderia dar uma aula particular em seu quarto. O cara de cabelo grande fica ainda mais bravo, especialmente quando vê a presidente falando com o nosso protagonista. Ele tenta vender o resto de seu ego, dizendo que talvez com uma década de trabalho, ele consiga pelo menos comprar uma casinha ou fazer a entrada. Se precisar de um lugar para alugar, é só me avisar. Minha família tem algumas casas. A garota do leite é realmente interesseira e se pergunta se Henley realmente tem dinheiro, enquanto a presidente psicótica está ansiosa para ver Henley humilhado e derrotado, mas do nada o protagonista começa a rir na cara do cara de cabelo grande e diz: que tipo de casa luxuosa sua família tem? O cara diz que todas as casas de sua família são incríveis e luxuosas, mas agora ele vai ser pego na mentira, porque nosso cara diz para ele: não me diga que você considera a contribuição coletiva de todas as pessoas em sua família para aquele prédio como sua propriedade, considera? O cara fica um pouco constrangido e diz que o que nosso protagonista está dizendo não faz sentido, e as pessoas na sala querem saber o que está acontecendo. O protagonista diz a ele: prédio número 4 no distrito de Yanu, um prédio pequeno com elevador e 4 apartamentos por andar. Nas últimas 3 gerações, sua família conseguiu comprar 8 deles, mas você mora em 2 e compartilha o lucro. Não estou tentando te diminuir, mas alguém aqui sabe qual das propriedades de Yanu é considerada extremamente luxuosa no mercado imobiliário? O protagonista faz uma cara convencida e diz: acho um pouco estranho você agir todo pomposo às custas de 3 gerações de sua família. Nesse momento, o professor entra na sala e há silêncio. A forma maléfica de F está olhando para o cara de cabelo grande. Ela está pensando que ele é um perdedor porque ele não respondeu nada, e ela está obviamente impressionada com como o protagonista reagiu à situação. Ela já tem sua caneta na boca pensando que vai escrever um romance agora sobre um CEO dominante e usá-lo como modelo, mas ela está tendo que tentar se acalmar porque durante toda a aula ela só quer ficar olhando para nosso amigo reencarnado. O final da aula chega. Aquele amigo chama novamente para ir à cafeteria, mas nosso protagonista diz que a cafeteria é muito cara e eles não podem simplesmente ficar gastando dinheiro lá. Justo então ele recebe uma mensagem no celular e ela grita: pare de mentir, você tem um celular novo aí e não pode comprar um lanche na cafeteria. Ele diz que é exatamente por isso, já que ele gastou todo o dinheiro no celular e agora está sem grana. Mordendo com raiva, ela diz para ele se apressar, que ela vai pagar tudo. Nosso rapaz avisa que não vai pagar de volta. Ela responde que não importa e vamos logo. Henley está impressionada com o quão inflada ela está. Agarra ele pelo pulso para levá-lo embora e ele diz: tudo bem, quando se trata de viver às custas dos outros, eu também sou bom nisso. As outras meninas riem e ela está pensando: viver às custas dos outros? Então ela belisca ele perguntando o que ele quer dizer com isso. Ele responde: ei, não é grande coisa, eu só disse isso porque geralmente como em cafeterias comuns. Mas ela está se sentindo insegura, pensando que ele acha que ela é uma interesseira. A garota do cabelo verde diz: relaxa, eu vou pagar as suas coisas, está tudo bem. O protagonista acha estranho, ambas parecem muito interessadas nele, mas ele está mais preocupado em como vai ganhar dinheiro. A garota do cabelo verde quer o amor mais puro possível e quer se casar logo, então isso não vai funcionar. E a outra quer se casar com um cara rico, então isso também não vai funcionar para ele. Por enquanto, é melhor apenas relaxar. A de cabelo curto pensa que nosso protagonista é definitivamente um cara rico para estar agindo tão desinteressado perto de mulheres bonitas. Ele deve ter muitas ao redor dele, e se for o caso, ela precisa conseguir ele, desde que a família dele seja rica. No final, vale a pena. Ela está prestes a dizer algo, mas a garota do cabelo verde corta de novo e diz: você comprou um monte de produtos novos para a pele, deixe-me pagar por eles. Ela se sente um pouco envergonhada, porque na verdade não comprou nada, tudo foi um presente de um admirador. Então ela diz que pode pagar por eles, mas a garota do cabelo verde diz que está tudo bem, mas ela não deveria vir chorar depois. No caminho, todas estão interessadas nele, fazendo muitas perguntas. Por que você mudou de celular? Você já esteve em um relacionamento? Por que não esteve em um? Que tipo de mulher você gosta? Que tipo de mulher você não gosta? Os outros caras estão pensando que ele é um cara de sorte e eles continuam insistindo até que ele responde: o tipo de mulher que eu gosto não precisa ser excepcionalmente bonita, mas ela precisa ser gentil e compartilhar os mesmos valores que eu e ser uma boa pessoa para se estar ao redor. Eles acham compreensível
horrível porque ele está sozinho, ele é muito tradicional e exigente. O protagonista pergunta a eles: qual qualidade vocês acham que faz uma mulher ser a melhor? A garota do leite diz que não faz ideia, mas na verdade ela está pensando: estou toda inflada e as minhas são enormes. É isso que os caras gostam, certo? A garota de cabelo verde diz: o que importa é o que você gosta. Mas ela está pensando: droga, a presidente é linda e a outra está só inflada. Vou ter que encontrar outra maneira de ganhar isso. A presidente não está gostando dessa piada, ela nem está se envolvendo, mas ela está sendo arrastada para a comparação. Um pouco mais tarde, todos estão na cafeteria comendo. Henley aparece com bolo para todos. Eles estão impressionados, já que é bastante caro. Ele diz para eles aproveitarem. Enquanto a presidente está encarando um morango gigante, ele diz para ela aproveitar muito. Ele conseguiu o sabor que ela gosta. Afinal, ele foi o bobo dela na vida passada. A garota inflada pergunta por que ele gastou tanto dinheiro com eles. Ele diz que está tudo bem, já que eles também gastaram muito com ele, praticamente dando um banquete para o protagonista. As meninas estão todas em volta do protagonista e as duas sempre querem falar com ele de longe. A presidente confusa se pergunta por que ambos são bonitos. Então por que ele não está fazendo nada? Nosso cara oferece a última tangerina para ela, mas ela diz que não quer. Obviamente, esse safado só está interessado nela e está pensando: você me encheu tanto no passado, como vou fazer você pagar por isso? Chegamos ao final do resumo desse manhwa. Inscreva-se e coloque o like para bater a meta de 100 curtidas. Se quiser a parte 2, só pedir nos comentários o nome do manhwa, fixado no primeiro comentário.